Luciano do Vale, grande narrador e principalmente incentivador de todos os esportes no Brasil. O corpo de Luciano do Vale foi enterrado na tarde de ontem em Campinas, sua cidade natal. Mas o narrador morreu na tarde de sábado em Uberlândia, onde iria fazer o que mais gostava, narrar um jogo de futebol. Acompanhe a reportagem especial de Ricardo Feller. Domingo, 4 horas da tarde, quando a bola rolou para Atlético e Corinthians pelo Brasileirão, o narrador esportivo Luciano do Vale era levado para o cemitério Flamboyant em Campinas. No Parque do Sabiá, todos já sentiam falta do melhor gol da TV brasileira. Foi um impacto muito grande para o futebol brasileiro, lá logo nesse início de campeonato e no ano de Copa do Mundo. Eu acho que vai ter uma laguna muito grande do futebol brasileiro. Era um verdadeiro ídolo da torcida? Era um ídolo da torcida, e quando ele vinha a Uberlândia, a gente não só ficava querendo ver os jogadores, mas como também toda a equipe da Band. Foi um motivo de muita tristeza, né, para todos os brasileiros. E o Luciano do Vale, apesar da idade nossa, desde criança eu acompanhei nas narrações da Copa do Mundo. Então hoje, foi um motivo de muita tristeza e quero se solidarizar com a família do Luciano do Vale, né, por essa perca de um grande comentarista e narrador do esporte brasileiro. Vai ficar um vazio muito grande em termos de locução, em termos de transmissão esportiva, né? Acho que nós vamos sentir muito nesse ano de Copa do Mundo. Acho que é muito lamentável, muito triste para nós todos, né, como torcedores, como brasileiro. Foi uma perca assim incomparável, né, no nosso futebol brasileiro. Creio que era um sonho do Luciano do Vale estar narrando a Copa do Mundo aqui no Brasil, e perdemos assim um grande narrador, um narrador com caráter verdadeiro, um cara assim que expressava sentimento em todo esporte que ele conduzia e narrava essas partidas. Então tá sendo uma dor aqui para a cidade de Uberlândia também. Muito triste, uma perda irreparável, porque o cara revolucionou a televisão brasileira com narração de não só futebol, com vários esportes. Então pra gente foi muito triste, uma perda que eu acho que jamais vai aparecer um outro Luciano do Vale. Vai fazer muita falta? Demais a conta, muito. Luciano do Vale tinha 66 anos, 50 de carreira, 10 Copas do Mundo. Ele veio a Uberlândia para narrar a partida entre Atlético Mineiro e Corinthians. Seria a estreia dele no Brasileirão 2014. Mas o narrador esportivo passou mal já no voo de São Paulo a Uberlândia. O repórter e amigo Fernando Fernandes acompanhava Luciano. Eu já estava no aeroporto esperando para o embarque, né? Ele chegou, nos abraçamos, conversamos, vai começar mais um brasileiro, mais um, né? E ele reclamou que estava com dores nas costas. Eu falei, deu mau jeito, alguma coisa? Ele falou, não, ele estava meio pálido. Eu falei, comeu alguma coisa, não fez bem? Ele falou, acho que não. Aí não deu para a gente conversar muito mais, que chamaram para a gente embarcar. Aí embarcamos, ele estava sentado no primeiro ou na segunda fileira, eu estava na 10ª. Ele sentou, eu falei, já vem aí, né? Aí passou uma meia hora, 40 minutos de voo, eu fui lá na frente, fui ver, e aí, tá melhor? Ele falou, não tô. Tava com sudorese, tava mais pálido, né? E eu conheço bem o Luciano, é difícil reclamar de alguma coisa quando não tá legal, porque não tava legal. Aí tinha um médico, o Dr. Rodrigo, que tava lá e percebeu que ele tava mal, falou, olha, se você quiser eu posso dar uma olhada nele. Eu fui lá no Luciano, quando eu tava voltando, eu falei, Luciano, tem um médico que quer dar uma olhada aqui em você? Ele falou, sim. O médico foi lá, percebeu que ele não tava bem e na hora já me disse, nós vamos pro hospital para fazer algum tipo de avaliação para descartar algumas coisas. Teve uma reversão de quadro muito rápida dentro da ambulância, foi difícil, foi uma luta para manter ele vivo lá, o pessoal do Corpo de Bombeiros que estava lá, o médico, eu ajudando. Aí chegamos aqui no hospital, foi a emergência, já entrou toda em ação e infelizmente nós chegamos no hospital, 3h15 da tarde mais ou menos, às 4h15 eles constataram o óbito do Luciano. Assim que o avião pousou no aeroporto de Uberlândia, às 2h e pouco da tarde, Luciano do Vale foi levado de ambulância direto para um hospital da cidade. Às 4h15, o hospital confirmou a morte de Luciano do Vale. De acordo com o Instituto Médico Legal de Uberlândia, Luciano teve um infarto. A esposa de Luciano, Flávia do Vale, também jornalista, esteve na cidade mineira. Emocionada, mas calma, contou como foi o último contato com o marido antes da viagem para Minas. Foi tomar banho já meio chateado e quando veio falar comigo, teve essa frase. Ele disse, eu não queria ir embora. E eu fiquei meio surpresa, assim, dele não querer ir embora, porque, afinal de contas, na segunda-feira, às 6 horas da manhã, ele estaria em casa. E eu falei, você não está indo embora, você está indo trabalhando,
daqui a pouco você está de volta. Ele, mas você está assim, assado. Eu falei, tudo bem, vai em paz. Mas o coração da gente, acho que às vezes, ou a cabeça, não sei, acho que Deus manda algumas mensagens e a gente, por trabalhar com emoção, por trabalhar com televisão, por saber que as coisas realmente têm que ter emoção, não tem outra forma de trabalhar em televisão, tem que amar o que faz, porque é difícil. De certa forma, eu já sabia. Segundo ela, Luciano do Vale estava extremamente motivado para seguir narrando. Sonhava com as Olimpíadas do Rio. Estava muito afim dessa Copa, estava muito afim dessa Olimpíada no Brasil, era o maior sonho dele, porque o Luciano andava um pouco já desgastado com a imagem dele no futebol. Ele queria muito, estava com sede de Olimpíada. Para os amigos de trabalho, Luciano do Vale será insubstituível. Cara, quem nunca sentou na frente de uma televisão num domingo com um prato de macarrão no colo, vendo ele transmitir futebol, campeonato italiano, ajudar muitas modalidades se filmarem? Eu acho só assim, o Luciano, além de ser um cara que batalhava pelo esporte, ele era um cara que batalhava pelo Brasil, sempre valorizou o hino nacional, a bandeira nacional, sempre fez campanhas positivas. O Luciano era um cara extremamente positivo, extremamente criterioso, um cara de muita classe. Ele trouxe dignidade para o esporte, ele ajudou a profissionalizar o esporte no Brasil sem nunca perder a alma. E acho que a grande virtude, e o que a gente vai perder, e a gente vai ter que lutar muito para não perder, é a alma que ele trouxe no esporte, e a gente tem que lutar para manter isso vivo, cara. Não conheço, sou antigo nisso, não conheço e não vai ter tão cedo. Deixou uma lacuna grande aí, né? Aos milhões de fãs, admiradores de Luciano do Vale Brasil afora, um recado. Acreditem, é possível. Se você realmente acreditar e for bom no que você faz, você vai chegar lá. Tem Neymar, condição legal! Mexe com todo mundo, a maneira que a esposa dele ali falou. Eu tive pouco contato com o Luciano, em alguns jogos da gente se encontrar no Mineirão. Não tive um contato maior, mas para mim eu me lembro demais assistindo a Band e tudo que ele fez pelo esporte. Ele não foi um jornalista esportivo. Primeiro, ele foi um visionário. Ele foi o cara que teve a ideia do que é uma TV a cabo, um canal só de esportes. Band, o canal dos esportes. Ele fez isso. E o Luciano do Vale, eu perguntei para a Dimara e para o Junqueira, teve alguém que fez mais, que incentivou, que foi um desenvolvedor do esporte mais do que ele? Não. Sinuca, com Rui Chapéu, Roberto Carlos, sinuca, a Fórmula Indy, vôlei, basquete, todos os esportes. Não teve ninguém que fez mais do que ele, um visionário. E a palavra da Dimara é muito importante, porque a Dimara Oliveira, ela conviveu muito com o Luciano do Vale, quase 20 anos. 17 anos trabalhando ao lado dele, em transmissões, criou um laço de amizade. A Dimara tem uma história muito bonita na Band, muito bonita com o Luciano do Vale, então ela pode falar com muito mais propriedade sobre o Luciano. Ela, Fernandes, companheiro também nas transmissões. Então, Dimara, você faz parte dessa história do Luciano. E eu sei do carinho e o tanto que você ficou mexida com isso. O objetivo não é te fazer chorar, não. Mas o seu sentimento é real. 17 anos trabalhando ao lado desse ícone. Na verdade, foi um final de semana muito difícil, né? Eu falei muito com você, com o Felipe, enfim, de tudo que a gente passou e viveu, mas eu acho que, ouvindo o Fernando Fernandes, a gente teve chance de falar com ele também durante o final de semana. Eu fiz parte dessa primeira equipe do Luciano do Vale, né? Eu fui funcionária do Luciano do Vale na LUC, que foi a empresa que o Luciano montou para fazer o esporte da Bandeirantes, para fazer com que a Bandeirantes se transformasse no canal do esporte. E acho que de todos nós, eu escrevi isso nas redes sociais, e acho que é muito o que fica para nós que fizemos parte dessa história e tivemos tão próximo dele, que é essa alma do Luciano. Eu acho que todos nós temos uma alma. O esporte da Bandeirantes tem uma alma que é a alma dele. A linha editorial nossa, do Fernando, do Petri, enfim, dessa primeira equipe, do próprio Prieto, que todo mundo viu ontem, as condições em que ele estava
na transmissão. O próprio da Atena, que também fez parte desse grupo, é uma linha editorial que é a linha da informação. Nós todos tínhamos que ser muito bem informados, porque ele fazia esse nível de exigência. Se eu estou aqui hoje, né, é porque ele um dia acreditou que mulher podia fazer transmissão, ele acreditou que mulher podia fazer parte dessa equipe dele. Para quem não sabe, você começou com 17 anos. A Edmara é uma menina com uma bagagem que poucos profissionais no Brasil têm. Com 17 anos, e o Luciano enxergou e acreditou nessa menina, que é essa baita profissional. E antes de mim, na própria Simone Melo, que fazia também o esporte da Bandeirantes, na minha irmã, na Adriana Oliveira, que também foi uma das primeiras a fazer futebol com ele, para você ver como é que ele achava que a gente tinha essa possibilidade. E talvez se ele não tivesse me chamado um dia e falado que eu tinha essa possibilidade, eu tivesse ido para geral, né, para o jornalismo geral, e não tivesse feito a minha carreira no esporte. A última transmissão que eu fiz com o Luciano foi em 2011, né, quando terminou a minha primeira passagem aqui na Bandeirantes, enfim. E a última vez que eu estive com ele foi no jogo da Seleção Brasileira pela Copa das Confederações. E interessante, quando você falou menina, era assim que ele me chamava, porque eu era mais nova desse grupo todo. E chegando no hotel aqui em Belo Horizonte, quando ele foi me receber na porta, ele falou: menina, você voltou. E ele tinha uma preocupação, um carinho, um cuidado com isso, mas acho que especificamente, Júnior, eu acho que é o aprendizado que a gente teve com ele. Eu acho que se eu só sou jornalista esportiva hoje, nessa linha de conduta, nessa história, porque ele fez com que um dia eu pudesse ser. Junqueira, sua palavra como diretor dos Donos da Bola sobre essa perda. O Luciano do Vale, para mim, ele está na minha formação até como pessoa, porque igual o Fernando Fernandes falou na matéria ali. O domingo era com o Show do Esporte. O Show do Esporte fez parte de uma geração inteira, formou jornalistas e pessoas. O domingo era na frente da televisão, vendo o Luciano do Vale. A segunda-feira o assunto era o que passou domingo no Show do Esporte, na Bandeirantes. Então, um cara que fez Rui Chapéu e Maguila aí no Nacional, meu amigo, não é pra qualquer um, não. Eu fui ver o Maguila lutar no Mineirinho. Pois é, não é pra qualquer um, eu estive nessa luta. Era contra um polonês. A mobilização que houve... E uma luta que o cara era gordão, um polonês, mas, ou seja, todo mundo estava lá por conta de Luciano do Vale. Exatamente. Olha, gente, nesses dias que eu apresentei aqui os Donos da Bola, fico muito feliz mais uma vez. Quero agradecer ao Júlio Prado, nosso diretor, ao Everton Guimarães, aqui também o diretor aqui dos Donos da Bola, o Felipe Junqueira, ao Pedrinho, grande Pedrinho, a toda a equipe dele, o Lincoln, o Eric, ao Cris, ao Alexandre, ao Arthur, ao Luigi, ao Féller, que me coordenou há alguns dias, a querida Edmara Oliveira, ao Paquito e ao Emerson, que aqui estão. Gente, muito obrigado pela confiança, satisfação enorme. Amanhã, o nosso Everton Ribeiro, o Everton Guimarães, vai estar aqui comandando os Donos da Bola. Valeu, galera. Forte abraço. Partiu Cícero. Atenção, atenção! Cícero, atenção, atenção!